Essa é a oração do Salmo 10, uma oração que nasce do coração aflito, que olha para a vida e pergunta: Senhor, por que os pecadores parecem prosperar, enquanto os justos sofrem? É exatamente sobre isso que vamos refletir juntos agora. E olha, é com você que estou falando, irmão. É com você, irmã. Talvez você já tenha se perguntado, por que pessoas que não temem a Deus parecem estar sempre na frente, sempre conquistando mais, enquanto eu luto tanto para seguir no caminho certo, e parece que não avanço? Se essa dúvida já passou no seu coração, saiba que você não está sozinho. O Salmo 10 começa mostrando essa angústia. O salmista observa os ímpios, aqueles que vivem sem temor do Senhor, enriquecendo, vivendo no luxo, ostentando, e ele se pergunta: até quando? Até quando eles vão prosperar? Essa pergunta também pode ser a sua, mas escuta o que vou te dizer. A palavra de Deus nos mostra que a riqueza dos ímpios é passageira, mas a fidelidade dos justos permanece para sempre. Não se trata apenas do que vemos agora, mas do que Deus já preparou para aqueles que o amam. Eu sei que pode parecer difícil continuar firme quando você olha para o lado e vê tanta injustiça. Mas não desista, irmão. Não desista, irmã. A sua vitória está sendo preparada por Deus. O inimigo pode até parecer que está vencendo, mas a Bíblia garante que no tempo certo a justiça do Senhor virá. E é por isso que você precisa permanecer firme em oração, porque a oração fortalece o coração, abre os olhos da fé e nos mostra que a verdadeira riqueza não está no ouro nem na prata, mas em ter o Senhor como nosso refúgio. Hoje, através do Salmo 10, nós vamos juntos entregar essas angústias a Deus, e eu te garanto, o Senhor vai falar com você através dessa palavra. E antes de avançarmos, eu quero te pedir algo especial. Esse vídeo foi preparado para edificar a sua fé, mas também pode edificar a vida de alguém que você ama. Então deixa o seu like, se inscreva no canal Jornada de Oração e Fé e compartilhe esse vídeo com 7 pessoas. E quando você compartilha, você não só abençoa outros, como também abre portas para que bênçãos retornem para a sua vida. Agora, escreva aqui nos comentários: eu creio na justiça de Deus. Isso vai ser como uma declaração de fé, mesmo em meio às dúvidas. Você escolhe confiar no Senhor. Sabe, irmão, o Salmo 10 descreve exatamente o sentimento que muitas vezes invade o nosso coração. A impressão de que Deus está distante, de que Ele não está vendo a maldade prosperar. O salmista chega a dizer: Senhor, por que te conservas longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Você já se sentiu assim? Como se estivesse clamando, mas não recebendo resposta? Pois é, o coração humano é frágil, e em meio à dor a gente acaba achando que Deus se esqueceu. Mas deixa eu te lembrar de algo: Deus nunca se esquece de você. O fato de parecer em silêncio não significa ausência. Muitas vezes, o Senhor está agindo nos bastidores, preparando o cenário para a sua vitória. E no tempo certo, Ele vai revelar a resposta que você tanto espera. Não é porque os ímpios estão se vangloriando que Deus deixou de ser justo. O trono dele é firme, a justiça dele é eterna, e o olhar dele está sobre cada detalhe da sua vida. Esse salmo também fala da arrogância dos pecadores. Eles se acham intocáveis, acreditam que nada vai atingi-los, zombam dos justos e desprezam os mandamentos do Senhor. Talvez você conheça alguém assim, alguém que vive na soberba, pisando em outros para crescer, sem compaixão, sem temor, mas vivendo aparentemente no topo do mundo. Porém, saiba disso, a palavra de Deus garante que toda arrogância terá fim e todo orgulho será abatido. Enquanto isso, o justo precisa se apegar à fé. É esse apego que nos mantém de pé. Quando você olha para as bênçãos dos outros, principalmente daqueles que não buscam a Deus, lembre-se, não inveje, não se compare. A sua história é diferente. Você tem um Deus que escreve cada capítulo do seu destino com perfeição. E Ele tem reservado para você um futuro que o dinheiro nenhum pode comprar. Então, quando a angústia bater, ore como o salmista: Senhor, levanta tua mão, mostra que tu és justo, não deixes que o mal prevaleça. Essa deve ser a nossa postura: clamar, confiar e esperar. Porque o mal pode até gritar alto, mas a voz do Senhor é sempre mais poderosa, e no final, é ela que prevalece. Irmão, irmã, agora eu quero que você se coloque nessa cena junto comigo. Imagine o salmista olhando para os ímpios, vendo como eles agem sem temor,
como se nunca fossem prestar contas. Eles armam ciladas, exploram os necessitados, falam palavras de engano e ainda acreditam que ninguém os vê. Quantas vezes você já viu isso acontecer diante dos seus olhos? Pessoas passando por cima de outras para conquistar mais dinheiro, mais status, mais poder. É como se o mundo tivesse se acostumado com a injustiça. Mas eu preciso te lembrar de uma verdade poderosa. Cada palavra, cada ação, cada pensamento, nada escapa do olhar do Senhor. E sabe o que é ainda mais profundo? O Salmo nos mostra que enquanto os ímpios confiam em suas riquezas, os justos têm um refúgio seguro no Senhor. Essa é a diferença. Eles confiam no ouro e na prata, mas nós confiamos no Deus que criou o ouro, a prata e todas as coisas. Por isso, não permita que o seu coração seja tomado pela inveja ou pela frustração. Não pense que sua vida é pequena, porque ainda não conquistou certas coisas. A maior conquista já é sua, a presença de Deus ao seu lado. Isso é riqueza eterna. E é nesse momento que eu quero te convidar a se unir em oração. Talvez o coração esteja pesado por se sentir injustiçado. Talvez você tenha perguntado a Deus: por que comigo é tão difícil? Agora é a hora de abrir o coração diante dele. Então vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, eu me coloco diante de Ti neste momento. O meu coração, às vezes, se entristece ao ver o mundo prosperando na injustiça. Eu entrego nas Tuas mãos toda a angústia, toda a comparação, todo o sentimento de derrota. Renova a minha fé, Pai, para que eu permaneça firme no Teu caminho. Mostra-me, Senhor, que a verdadeira riqueza é ter a Tua presença e guarda o meu coração de todo desânimo. Em nome de Jesus. Amém. O salmista continua descrevendo a atitude dos ímpios. Eles acreditam que nunca serão abalados, que sua posição é firme e que ninguém pode derrubá-los. Seus lábios estão cheios de maldição, mentiras e ameaças. E quantas vezes nós também já presenciamos pessoas assim, arrogantes, seguras, de que seu poder e suas riquezas são suficientes para garantir o futuro. Mas deixa eu te falar algo importante. Essa sensação de segurança é apenas uma ilusão. O mundo pode até aplaudir quem se enriquece injustamente, mas diante de Deus não há esconderijo. A palavra nos diz que todos um dia comparecerão diante do tribunal do Senhor, e nesse dia cada um dará conta de suas obras. E sabe, o que me fortalece é saber que, enquanto o ímpio confia em seus bens, o justo pode descansar no cuidado do Pai. A riqueza dos pecadores pode até parecer grande, mas ela é passageira como a fumaça. Já o cuidado de Deus é eterno, é firme e nunca falha. Eu sei que você pode estar cansado de lutar, pode estar olhando para a sua vida e achando que não vale a pena permanecer fiel. Mas é justamente nesse momento que você precisa lembrar que a fidelidade é uma semente. Pode demorar, pode parecer pequena, mas ela sempre dá fruto. E o fruto da fidelidade é a colheita da paz, da provisão e da presença de Deus. Então, se hoje você está enfrentando a tentação de se comparar, respire fundo e declare: Senhor, eu confio em Ti. Não permita que as aparências enganem o seu coração. O que o mundo chama de vitória pode ser derrota aos olhos de Deus. E o que o mundo chama de derrota pode ser exatamente o lugar onde Deus está moldando a sua vitória. Seguir firme não é fácil, mas lembra, você não está sozinho nessa caminhada. Deus está contigo em cada passo, enxugando cada lágrima e preparando cada detalhe. Irmão, irmã, até aqui já refletimos juntos sobre como o Salmo 10 escancara uma realidade que muitas vezes também nos incomoda. Os pecadores podem até prosperar por um tempo, mas essa prosperidade não passa de uma sombra diante da eternidade que Deus reservou para os justos. É impressionante como a palavra de Deus é atual, porque ainda hoje olhamos para o lado e vemos pessoas que vivem na injustiça, que zombam da fé, que não têm temor algum pelo Senhor, mas parecem estar sempre conquistando mais, como se nada pudesse detê-los. O salmista, inspirado por Deus, não esconde essa angústia. Ele observa e relata que os ímpios acreditam que Deus não vê, que o Senhor se esqueceu, que não haverá consequências. Eles dizem em seus corações: jamais seremos abalados. Eles confiam nas riquezas, confiam nas suas posições sociais, confiam em suas alianças humanas, mas ignoram a justiça do Altíssimo. E talvez você também já tenha sentido isso. A dor de ver alguém que não teme a Deus conquistando coisas que você pede em oração há tanto tempo. Mas escuta o que vou te dizer. O olhar de Deus está atento a tudo. Ele vê o sofrimento dos necessitados, ouve o clamor dos que estão aflitos.
e no tempo certo Ele age com poder e justiça. Nenhuma lágrima sua passa despercebida diante dele. A Bíblia nos garante que o Senhor guarda as nossas lágrimas em um odre, ou seja, Ele dá valor a cada choro, a cada oração feita em secreto, a cada vez que você se ajoelhou quando ninguém estava olhando. Deus vê, Deus ouve e Deus age. E talvez seja exatamente esse um momento da sua vida. Você está clamando, pedindo socorro, esperando uma resposta, e parece que ela não vem. Parece que o céu está em silêncio, e o coração até se pergunta: será que Deus esqueceu de mim? Mas olha, é com você que estou falando agora, irmão, não desista. É com você, irmã, que muitas vezes pensou em desistir, que eu quero falar. Não entregue sua fé. O silêncio de Deus nunca significa abandono, mas sim que Ele está preparando um cenário perfeito para que a vitória seja completa e incontestável. A fidelidade do Senhor não tem prazo de validade. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isso quer dizer que a sua vida pode até enfrentar ventos, tempestades e injustiças, mas o que Deus tem para você é firme e eterno. Enquanto os ímpios colhem frutos temporários, você está sendo preparado para colher frutos eternos, frutos que ninguém poderá roubar. E é nesse espírito que eu quero te convidar agora a levantar a sua voz em oração. Esse é o momento de entregar diante de Deus todas as situações que parecem injustas, toda a dor do seu coração, todo o peso que está carregando. Vamos juntos colocar isso diante do altar do Senhor, porque é só Ele que pode transformar a angústia em esperança e a injustiça em vitória. Então vamos orar. Senhor amado, eu creio que Tu és justo e poderoso. Mesmo quando eu não entendo os Teus caminhos, eu escolho confiar em Ti. Pai, visita agora a minha vida. Enxuga as lágrimas que derramei em segredo, fortalece o meu coração, para que eu não desista do Teu caminho. Senhor, quando eu olhar para os ímpios prosperando, me lembra que a minha herança não está nesse mundo, mas sim em Ti. Eu entrego diante de Ti todas as minhas preocupações, todas as minhas lutas e toda a minha esperança. Eu peço que o Teu Espírito Santo me sustente, que a Tua presença seja o meu tesouro e que eu jamais troque o que é eterno por aquilo que é passageiro. Renova hoje a minha fé, em nome de Jesus. Amém. Irmão, essa oração é a chave para manter o seu coração firme. Não permita que o inimigo roube a sua esperança. Lembre-se, Deus não abandona o justo, e cada lágrima sua tem valor diante dele. Pode parecer que os ímpios estão vencendo, mas o futuro deles é incerto. O seu futuro, porém, está garantido nas mãos do Senhor. Escreve nos comentários: glória a Deus pela minha vitória. Porque quando você escreve isso, você está profetizando, declarando que a justiça de Deus já está a caminho, ainda que seus olhos ainda não vejam. O Salmo 10 também mostra algo muito importante. Os ímpios acreditam que Deus esqueceu, que Ele não está vendo, mas o salmista declara: Tu, porém, tens visto. Tu atentas para o trabalho e para a dor, para que os possas tomar em tuas mãos. Isso é tremendo, irmão, irmã. O Senhor vê tudo. Ele não é um Deus distante. Ele não é indiferente ao que você passa. O olhar de Deus é atento, cuidadoso, e Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Talvez você esteja enfrentando uma luta que ninguém conhece. Talvez esteja sorrindo por fora, mas por dentro carregando um peso enorme. E o que mais dói é pensar que ninguém entende. Mas eu quero te dizer hoje, Deus entende, Deus conhece e Deus se importa. Ele sabe exatamente o que você está enfrentando. E no momento certo, Ele vai te sustentar e te mostrar que nunca te deixou sozinho. O ímpio pode acreditar que sua força, sua riqueza e sua arrogância são suficientes, mas o justo sabe que depende totalmente do Senhor. E é justamente nessa dependência que está a nossa força. Porque quando reconhecemos que não temos como vencer sozinhos, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Por isso, não se envergonhe de se sentir fraco, cansado ou sobrecarregado. A Bíblia diz que é nesse momento que o Senhor nos toma pela mão e nos levanta. Ele não exige de você perfeição. Ele pede apenas que você confie. Então, se hoje você sente que não tem forças, apenas diga: Senhor, eu confio em Ti. Essa simples declaração tem poder, porque ela abre espaço para que Deus haja em áreas da sua vida que você já não consegue controlar. E lembre-se, a riqueza dos ímpios pode comprar muitos bens, mas nunca poderá comprar paz. Nunca poderá.
Comprar amor verdadeiro nunca poderá comprar a presença de Deus. Você pode até não ter tudo o que deseja, mas, se tem o Senhor, já possui o maior tesouro. O Salmo 10 continua nos lembrando que Deus é o defensor dos humildes e dos necessitados. O salmista afirma: a ti se entrega o aflito. Tu és o defensor do órfão. Que promessa poderosa, irmão, irmã. Isso significa que o Senhor se inclina para ouvir aqueles que não têm voz, que estão sendo oprimidos, esquecidos ou ignorados pelo mundo. Quantas vezes você já se sentiu assim? Pequeno demais, sem forças, sem saber como resolver os problemas, pois é justamente nesses momentos que Deus se revela ainda mais presente. Ele não despreza um coração quebrantado. Pelo contrário, é no quebrantamento que ele manifesta sua força. Muitas vezes, olhamos para os ímpios e achamos que eles têm tudo, mas falta-lhes a coisa mais importante: o cuidado de Deus. Eles podem até conquistar riquezas, mas vivem sem a certeza de um refúgio eterno. Já nós, que confiamos no Senhor, podemos descansar sabendo que Ele é o nosso abrigo, nosso socorro presente em tempos de angústia. Então não se sinta inferior porque sua vida não é como a dos outros. Não se compare. Não ache que Deus esqueceu de você. O tempo de Deus é diferente do nosso, e Ele sabe exatamente quando agir. O que Ele pede é que você confie, mesmo sem entender. E lembre-se, quando você entrega seus fardos nas mãos do Senhor, Ele os toma para si. Ele é o defensor dos fracos, o protetor dos esquecidos, o pai dos órfãos, o justo juiz que nunca falha. Hoje, o que Deus está te pedindo é simples: descansa em mim, porque enquanto você descansa, Ele trabalha. Enquanto você confia, Ele abre portas que você não consegue ver. Enquanto você persevera, Ele prepara um futuro muito maior do que tudo aquilo que você poderia imaginar. Uma das grandes lições do Salmo 10 é que o poder humano tem limite, mas o poder de Deus é infinito. O ímpio pode até achar que sua força é invencível, mas chega um momento em que tudo desmorona. E sabe por quê? Porque sem Deus, nada se sustenta. A riqueza pode desaparecer, a fama pode acabar, os amigos podem se afastar, mas o amor do Senhor é eterno. Talvez você esteja enfrentando situações em que pessoas parecem inabaláveis, mas não se engane com as aparências. A Bíblia afirma que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Que tudo neste mundo é passageiro, mas a promessa de Deus permanece firme para sempre. Irmão, irmã, é por isso que precisamos firmar o coração naquilo que não se abala. Você pode até se entristecer com a injustiça, mas não permita que essa tristeza roube a sua fé. Deus continua sendo justo. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, se a angústia tem tomado conta da sua alma, eu quero te convidar a fazer algo agora. Entregue o que pesa no seu coração ao Senhor. Não carregue sozinho esse fardo. Você não precisa caminhar sozinho. O salmista descobriu isso, e é por isso que ele termina com confiança, declarando que Deus é o Rei eterno e que os injustos não permanecerão diante dele. Essa é a certeza que precisamos levar no coração. A justiça de Deus não falha. Ela pode até parecer demorar, mas nunca deixa de acontecer. Agora, respire fundo e diga: Senhor, eu confio em Ti. Essa simples frase tem poder, porque é uma rendição. É como se você dissesse: eu não preciso entender tudo, eu só preciso confiar no Teu amor e na Tua justiça. Irmão, irmã, agora chegamos a um ponto muito importante do Salmo 10. A certeza de que Deus não abandona os justos. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando os ímpios prosperam e zombam da fé, Deus mantém a sua promessa de proteção, de cuidado e de justiça. Ele se levanta como defensor daqueles que clamam por socorro, e nenhum pedido sincero cai no vazio. Talvez você esteja cansado de lutar, cansado do esperor, cansado de ver o mundo injusto à sua volta. Mas eu quero que você entenda algo. A paciência e a perseverança do justo têm valor eterno. Cada oração, cada lágrima, cada palavra de fé é guardada por Deus e usada para moldar um futuro glorioso para você. A vitória não é apenas sobre aquilo que é visível, mas sobre aquilo que o mundo não pode tocar: a paz, a confiança e a presença constante de Deus na sua vida. E é nesse espírito que eu quero que façamos mais uma oração juntos, entregando tudo nas mãos do Senhor, confiando que Ele é justo e fiel. Então vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, eu coloco diante de Ti todas as minhas angústias,
todas as minhas dúvidas e tudo aquilo que me faz questionar a tua justiça. Senhor, fortalece o meu coração, aumenta a minha fé e me ajuda a permanecer firme, mesmo quando não vejo soluções. Protege-me das ciladas do inimigo sustenta-me nas dificuldades. E lembra-me que a tua justiça é maior do que qualquer situação. Senhor, ajuda-me a confiar que a vitória já está garantida em ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, irmã, que esta oração seja uma fortaleza no seu coração. A cada dia, mesmo quando o mundo parece injusto, lembre-se, você tem um Deus que vê, que protege e que jamais abandona. A vitória dos justos é certa, porque o Senhor é fiel. Irmão, irmã, chegamos ao final desta reflexão sobre o Salmo 10, mas não é o fim da sua vitória. Muito pelo contrário, é o começo de uma nova consciência em sua vida. Mesmo quando os pecadores parecem prosperar, a justiça de Deus não falha. Ele vê cada lágrima, cada batalha, cada oração silenciosa, e Ele age no tempo certo, para que a sua vida seja abençoada de maneira plena, eterna e verdadeira. O Salmo 10 nos ensina que o justo pode esperar com fé, pois Deus é o nosso abrigo seguro, nosso defensor e aquele que sustenta o fraco. Quando os ímpios se vangloriam, nós confiamos no Senhor, sabendo que a verdadeira riqueza não está em ouro, prata ou posição social, mas na presença de Deus em nossas vidas. Agora é o momento de encerrarmos com uma última oração, entregando tudo aquilo que ainda pesa no coração e declarando que confiamos plenamente no Senhor. Então vamos orar. Senhor amado, eu te agradeço por me sustentar até aqui, mesmo quando não entendo os teus caminhos. Senhor, fortalece a minha fé, renova a minha esperança e mostra-me o teu poder em ação na minha vida. Afasta todo medo, toda dúvida e toda ansiedade. Senhor, eu entrego nas tuas mãos o meu coração, a minha família e o meu futuro. Que a tua justiça se manifeste de forma plena e que a tua presença seja a minha maior riqueza. Em nome de Jesus. Amém. Irmão e irmã, que esta oração transforme seu coração e encha sua vida de fé e confiança. E antes de você fechar este vídeo, quero te pedir algo especial. Deixe o seu like, se inscreva no canal Jornada de Oração e Fé e compartilhe este vídeo com 7 pessoas. Por que 7? Porque a Bíblia mostra que esse número representa completude e perfeição. Ao compartilhar, você não só multiplica a fé, mas também abre portas para receber bênçãos multiplicadas na sua própria vida. E para finalizar, escreve aqui nos comentários: Amém, Senhor, eu creio na tua justiça. Isso é uma declaração de fé. É reconhecer que mesmo diante da aparente prosperidade dos pecadores, nós escolhemos confiar no Senhor e na sua palavra. Lembre-se sempre, a riqueza verdadeira está em ter Deus como refúgio, em ter fé inabalável, e em saber que Ele é fiel a cada promessa. A vitória é certa, irmão e irmã, porque o Senhor é eterno e jamais falha.